Muito bem-vindos ao Legado Cast. Mais uma vez estamos aqui. Você já me conhece, mas nem tanto, e hoje a gente vai fazer essa entrevista. Meu nome é Eric Bastos, sou um dos diretores do Legado. Estaremos aqui hoje entrevistando uma pessoa incrível. Mas o nosso propósito, como você sabe, é levar o legado cristão como discípulo de Cristo para todos vocês. Tivemos várias entrevistas incríveis, viemos de uma conferência maravilhosa, já vamos ter a próxima também. Fiquem de olho aí. E hoje nós vamos trazer um convidado maravilhoso. Quero que você aproveite essa entrevista, aproveite esse podcast e que ele tem um legado, ele tem uma história, uma essência que eu vou aqui sugar mesmo. E eu tenho certeza que ele vai ser muito edificante na sua vida e eu quero trazer ele aqui hoje. Mas para não ficar só em minhas palavras e para a gente poder começar, que eu sei que hoje vai ser maravilhoso, eu quero que ele se apresente para vocês e eu tô com uma pessoa especial que Deus nos conectou de uma maneira bem diferente, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho disso depois. Foi bem diferente, muito rápido. Eu falei pra minha esposa esses dias, eu falei, cara, eu não entendi como é que deu tão certo a conexão com ele. E hoje ele me contou algumas coisas que eu falei, Jesuicidência. Já era, não tem explicação. Então, com vocês, pastor Paulo Oliveira, se apresenta, seja muito bem-vindo, querido. E aí, meu amigo, que bom, muito bom poder estar aqui com você, poder estar aqui com essa audiência aqui, pessoas queridas que têm acompanhado esse podcast, o que Deus está fazendo através da vida de vocês, através do legado. E eu sou Paulo Oliveira, sou filho de Deus, casado há 13 anos, tenho 3 filhos, sou pastor também já há 8 anos e servo do Altíssimo. Estamos aqui para a gente fazer aquilo que o Senhor nos dá a direção e viver em obediência. E para mim é uma honra poder estar aqui com você. A maneira como a gente se conheceu foi inusitado. Eu acho que ambos, naquele dia, nem imaginava. Quando me chamaram para aquele jantar, eu não queria ir inicialmente, mas acabou que eu fui lá e a gente se conheceu. E hoje estou aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha história, do que Deus tem feito na minha vida e do legado que eu tenho escrito também com o Senhor. Legal, que bênção. Pois é, nem eu queria ir pra aquele jantar. Olha como é que Deus faz as coisas. Eu fiquei sabendo Mas valeu da a hora. pena, né? Nossa, só te conhecer já valeu muito a pena. Já, e eu Legal. falei, a história tá só começando. É verdade. Tem coisas que tem que ser pros próximos capítulos, pessoal. Mas vamos lá, pastor, vamos começar. Conta um pouquinho pra gente da onde você vem, a sua história, da onde vem o pastor Paulo. Família cristã, não família cristã, como começa a sua história? Legal. Vamos um pouquinho lá do início pra gente trazer isso Legal. até hoje. Cara, então assim, a minha família é originalmente do Rio Grande do Sul. E o meu tio, ele mudou pro Amazonas, para Manaus, para plantar o Ministério Quadrangular ali na cidade de Manaus. E com isso vieram muitos sobrinhos, vieram os filhos dele. E eu fui da geração que nasceu no Amazonas. Então eu nasci em Manaus e fiquei ali até 2011, mas o início da minha vida foi bem peculiar, porque quando eu nasci, o meu pai chegou a me pegar no colo, o nome dele era Paulo, mas 2 dias depois, ele estava saindo do aeroporto, ele era motorista de táxi, estava saindo do aeroporto para passar em casa, tomar um banho, se aprontar e ir buscar a sua esposa e o seu filho recém-nascido na maternidade. E ali, no caminho, uma carreta atravessou o meio-fio e deu na frente do carro dele. Era um Opala, aqueles Opalão bem ferro mesmo, né? E ali ele veio a falecer. Então minha mãe entrou na maternidade para ter um filho. Casada, saiu viúva com um bebê no colo. E meu nome era para ser Vinícius, mas em homenagem ao meu pai, minha mãe colocou Paulo Vinícius. Então ali ela tinha que trabalhar, tinha que sair, tinha que fazer as coisas. Ela pausou 1 ano para cuidar de mim, mas não tinha outra pessoa, não tinha um marido, não tinha um provedor e ela tinha que trabalhar. E numa dessas, eu ficava com uma secretária, né, uma babá, naquele tempo. E, cara, quando eu tinha 3 anos, eu fui molestado sexualmente, né, fisicamente. E foi algo que ficou muito na minha memória, porque eu digo assim, foi inserido na memória ou no sistema daquela criança algo que não estava pronto para ser inserido. Então aquilo gerou uma falha na identidade da criança, né?
Isso acontece com adolescentes que entram em drogas no momento que o seu cérebro ainda não está formado. A gente sabe, né, que o homem até em torno dos 20 e poucos, 21 por ali. Mas enfim, aí, cara, eu lembro assim que aquilo me marcou. E eu era uma criança até os 3, e dos 3 até os 7, eu era uma outra criança. Uma criança mais tímida, uma criança insegura. E eu lembro, cara, com 7 anos, eu lembro assim a figura da casa onde eu tava, onde a gente morava. E foi assim o Espírito Santo, cara, na minha vida, ali, aquele menino de 7 anos que me deu força pra contar pra minha mãe o que tinha acontecido. Então, com 7 anos, eu lembro eu deitado de bruço na cama e assim, uns braços pra baixo aqui, chorando, Eric. Eu gritava assim pra minha mãe, chamava minha mãe, e chorando, mãe, a porta fechada. Eu tava assim, eu digo assim que foi o Espírito Santo que me deu força pra poder conversar e falar com ela. E ela entra no quarto, e ali com 7 anos eu chorava também com medo de ir pro inferno. Olha isso. Porque uma criança que cresceu na igreja, eu cresci na igreja, cresci no lar cristão, mas isso não impediu que coisas cruéis como essa tivesse acontecido. Mas ali eu contei pra ela e ela orou comigo, e a partir dali começou uma nova vida, um novo momento pro Paulo, sabe? Uma nova criança. Aquele criança que era tímida, já não era mais tímida. E aí assim, aquilo marcou minha vida pra sempre. Só que com 5 anos, um pouquinho antes de eu contar pra ela, minha mãe casou de novo. Casou com quem, pra mim, era o meu pai, o Abacuque, o nome dele é Abacuque. Um moreno, careca, carioca, totalmente diferente de mim, mas pra mim, de fisionomia, mas pra mim ele sempre foi meu pai. Não é porque ele era diferente fisicamente, cara, eu nunca tive esse é meu padrasto. Até porque foi com 5 anos em diante. No início do nosso relacionamento, assim, a gente era muito próximo, ele era um paizão, a gente brincava muito e tal. Mas passou um tempo, assim, ele começou a se distanciar da minha mãe, se distanciar de mim, consequentemente. E ali começou uma jornada para o Paulo conhecer, tentar agradar o pai, tentar chamar a atenção do pai. E a partir dali entrou nessa loucura, assim, do Paulo buscando um pai, certo? E, enfim, fiz medicina para tentar agradar ele. Ele era médico, doutor, cardiologista, um homem conceituado ali na região. Passei 3 anos fazendo medicina sem querer fazer, mas tentando agradar ele. E depois consegui, né? Falei com ele, não é para mim isso aqui. E após isso, fiz publicidade também, não era publicidade, até que Deus, assim, eu consegui colocar nas mãos de Deus e hoje tô aqui pastorei uma igreja linda, na verdade estou transicionando desse pastoreio para pastorear minha casa. Mas enfim, tem muita coisa aqui pra gente falar. Se eu deixar só eu vou falar aqui, eu quero que você me pergunte, fale dia também. É seu. Não. Eu vou pegar um gancho então sobre Vamos o que lá. você falou. Hoje de manhã, vindo pra cá, eu falei com uma amiga minha, o nome dela é Aline. Ela tem um curso e ela tem jogos que ela lida sobre crianças. E ela desenvolveu 3 jogos sobre abuso sexual, como você protege crianças. E ela desenvolveu esses jogos para crianças de 2, 3 anos, 1 ano, que é o Mapa dos Sinais, o Quebra-Cabeça e a Vila da Proteção. Um negócio assim, esqueci agora. Incrível. Deixe-me ser criança. E a gente tava vindo falando, ela fez um PDF agora sobre isso, sobre abuso. E a gente tava falando um pouco agora de manhã cedo, tá? Foi esse o tema. E você falar sobre isso, a gente trouxe a Ariane também aqui, que passou por isso, por essa questão. E como isso molda a identidade de uma criança e quais são os pontos que você acha que um pai pode prestar atenção de um filho que muitas vezes os pais não prestam atenção. O que você acredita que um pai pode perceber no filho pra... Cara, eu acho que meu filho passou por algo ou não tá bem que eu preciso conversar com ele. Olha, eu vou falar de 2 pontos. Primeiro, um ponto quando acontece, e o que fazer, que aí eu vou trazer um pouco da minha experiência, e eu vou falar hoje eu como pai de 3. Então, no primeiro ponto, quando a minha mãe descobre, eu consigo falar com ela me coloca na terapia.
Primeira coisa, ela me colocou para ser acompanhado por uma psicóloga. E eu super recomendo terapia, principalmente terapeutas cristãos. Então, isso foi uma das coisas que mais me ajudou. E ela gerou em mim um relacionamento de confiança. Então, eu contava tudo para minha mãe, a gente tinha um bom relacionamento. E depois, quando adulto, isso é muito importante também, eu fiz terapia com um psicanalista. E eu, depois de adulto, eu via traços, eu via coisas que eu, assim, inseguranças minhas, ou até me submeter a certos julgos que não eram saudáveis para mim, mas que a raiz estava lá na infância. Então, sendo acompanhado por esse terapeuta, eu consegui trazer um novo sentido para o que aconteceu, consegui me libertar de certas prisões por conta disso, tá? Então, esse é o primeiro ponto, falando sobre depois que acontece, o que fazer. Então, isso foi o que a minha mãe fez e o que eu fiz depois, busquei e contribuiu muito. Agora, o segundo ponto, para você que é pai, eu diria assim, tenha um relacionamento de confiança com seu filho. E você só consegue ter um relacionamento de confiança se você tiver sentar com o seu filho e brincar com ele, independente da idade dele, né? Dependendo da idade, você conectar com o seu filho. E muitas vezes você vai conectar com alguma coisa que você não gosta. Vamos dizer, tem gente que tem muita paciência para brincar de Lego. Tem pai que não tem paciência para brincar de Lego. Mas se o Lego é o que o filho gosta, Tem que ser o jogo conecte-se com o que o seu filho gosta. Então gera esse relacionamento de confiança. Ele vai confiar em você quando você brinca. Ele gosta de fazer cosquinha. Vai brincar com ele ali 5 minutinhos, 10 minutinhos no dia, para que, conectou, sabe? Criou aquela conexão. Para que haja uma confiança. Para que aí, então, a gente converse com os filhos. Uma coisa que eu e minha esposa, nós somos muito intencionais na criação com os nossos filhos. E a gente senta com eles e já conversou algumas vezes com eles sobre as partes privadas. Aqui nos Estados Unidos tem muito isso, o private parts, né? Ou então o seu lugar privado, tipo também de não só partes, né, íntimas, mas o seu espaço privado. Isso aqui é muito comum aqui nos Estados Unidos. Ninguém passa na frente do outro, cortando o povo no mall, na rua, né? Coisa assim. Então a gente fala muito isso com eles sobre esse tipo e fala assim, olha, alguma vez algum coleguinha ou alguém já tentou tocar numa parte privada sua? Você sabe que isso não pode? Você sabe que tem parte que é sua, é só sua. E outra, gente, isso aqui, dependendo da cultura familiar, isso aqui é como eu vejo e você pode até pesquisar, não é tem uma idade saudável até onde os pais veem os filhos nus e vice-versa, sabe? Então a gente cortou já isso com as meninas. Qual a idade delas? 12 e 9. Já tem alguns anos que a gente já privou elas, porque o organismo vai mudando, vai gerando curiosidade, enfim, então, mas a gente conversa. Não é porque gera curiosidade que você não vai conversar. Não, a gente conversa. Então eu diria, sobre esse segundo ponto, sem me estender muito, que tem que gerar esse relacionamento de confiança com os filhos e conversa, diálogo. Tem muito pai que tem medo de conversar. E às vezes, gente, é uma coisa que é uma brincadeira de criança sem malícia, mas que se não for abordado, pode gerar uma curiosidade a mais. E eu creio também que a figura paterna, Eric, se ela não for bem estruturada em casa, ela pode gerar muita confusão na vida dos filhos. Então, o posicionamento paterno do homem ser não só ser o provedor, mas o protetor, o que dá limites, aquele que ama, aquele que corrige com amor. Isso eu acho que
Eu acho, não, eu acredito que é o que mostra para os filhos. Eu tenho segurança em falar com os meus pais. Eu tenho segurança. Eu vejo o meu pai, eu vejo um exemplo de homem. A moça vê no pai um homem que ela gostaria de ter, porque ele vê como ele trata a sua mãe. E o filho vê um exemplo de homem que ele gostaria de ser, que ele se inspira. Faz sentido isso? Total, tem uma pesquisa, inclusive, que ela é polêmica. Ela fala o seguinte: numa separação, os filhos deveriam ficar com os pais. Uau, eu já vi isso, hein? Polêmica. É. Por quê? Porque, claro, não tô falando de um pai que não cuida, mas a identidade do homem e da mulher vem do pai. Uhum, Então, ele ensina exatamente isso que você fala. Isso é tão importante. Eu tenho 4, né? uhum. 4 filhos. E quando a minha filha nasceu, eu acho que eu dei banho nela até 1 ano, no máximo, antes de 2. E depois eu falei pra minha esposa, não quero mais dar. Por quê? Eu falei, não, eu quero que você cuide dela. Uhum. E nos meninos, não, os meninos eu 100%. Mas o banho, eu falei, eu não quero que ela acostume com nenhum homem tocando ela, mesmo que seja eu. Na hora que ela tá sem roupa, tomando banho. Foi uma escolha minha. Aham. Então, e a minha esposa dá banho nela, conversa com ela, e os 3 meninos é comigo, tem problema nenhum. Mas a gente sempre teve esse zelo. Você falando aí sobre paternidade, e inclusive teve uma pergunta que você já respondeu, que eu perguntei que eu até coloquei, né? Quem foi a primeira figura masculina? Você falou o Abacuque, né? Mas você acredita que a falta ou o seu pai tendo falecido gerou alguma revolta com Deus que afetou a sua identidade nesse processo? Cara, eu acredito que sim. Não que eu me lembre agora que eu, sabe, que eu possa te dizer assim com certeza, mas eu acredito que sim, porque nós somos uma máquina registradora. Desde o ventre da nossa mãe, o nosso corpo já está registrando todos os impulsos que nós recebemos, certo? Então, eu não ter recebido uma figura paterna, e eu lembro, criancinha, antes de conhecer o meu padrasto, que se tornou meu pai, eu chorando, eu lembro dessa figura, eu chorando na cama com a minha mãe e perguntando para ela, aonde está o meu pai? E você lembra disso? Eu lembro disso, porque marcou muito. Poucas vezes a gente lembra algo com 5 anos de idade. Cara, exato. Então, ou seja, se eu lembro isso hoje, com quase 40 anos, e uma memória de menos de 5 anos, é porque o meu corpo, ele registrou isso, a minha mente registrou isso. Foi, então, eu acredito que sim, pode ter gerado uma revolta, mas não que eu lembre, assim, de fato, que eu me revoltei com Deus. Desde que eu me entendo como gente. Eu amo o Senhor e sempre entendi que Deus tinha algo comigo. Isso é até um ponto que a gente pode falar mais pra frente. Mas então não gerou. Agora eu lembro de um sonho que eu tive, já adolescente. E eu só me falam coisas boas do meu pai, Paulo. Todas as pessoas que o conheceram falam coisas boas dele. Que ele, enfim, era uma pessoa boa, era uma pessoa amorosa, carinhosa, paciente, humilde, tal. E eu tinha essa vontade de ter conhecido ele. Eu ouvia as pessoas falar e teve uma época até que eu tinha uma tia, as minhas tias, irmãs dele, todas as vezes que iam me ver, elas falavam do meu pai. Ai, você lembra muito ele. Ai, você isso, aquilo e tal. Poxa, legal, bacana. Mas eu não sou ele. Eu sou o Paulo Vinícius. Eu sou eu e eu tenho... eu tô construindo aqui uma vida, uma identidade. Então, me amem por quem eu sou. Não porque eu reflito uma imagem, eu lembro, trago uma memória. Então, isso aí foi uma coisa que, sabe, que teve uma hora que eu tive que botar assim, gente, ok, tá bom. Vamos parar um pouquinho, porque cansa. Mas eu lembro desse sonho quando eu era adolescente. E no meu sonho, eu lembro a escola onde eu estudava, que era a escola que eu estava estudando na época. E no sonho eu via, era eu, criança, com a minha mochilinha nas costas, e o meu pai, Paulo, caminhando comigo, me levando para a escola, na calçada da escola, do lado de fora, entrava comigo na escola. A gente sentava assim no pátio da escola, sentava nós dois no chão, para quem espera para entrar na sala de aula.
Aí ele olha pra mim e fala, eu já vou. Ele levanta e sai, e ele não volta. Então esse sonho me marcou muito. Não trouxe revolta, como eu falei, eu acredito que não, mas foi algo assim que eu creio que foi algo assim precioso, sabe? Que eu guardei pra mim. E hoje, quando eu vejo meu filho, quando eu levo meu filho pra escola, não tem, cara, como eu não ficar feliz duas vezes. Eu fico feliz como pai de poder proporcionar isso pro meu filho, de olhar pra ele ali, e eu fico feliz como um filho, que eu sou um filho ainda. Você é um filho, a gente Sim. não deixa de ser filho. Isso é uma das coisas que é um ministério que Deus tem pra mim, sabe? Falar sobre a paternidade, mas não de um ponto de partida de pai, eu como pai, mas eu como filho. Eu posso ser pai, posso ser marido, o que for, mas eu como filho. Então, eu olho pro Zac e eu me vejo ali, dando pra ele o que eu não pude receber. Então, eu fico feliz duas vezes com isso. Como resgatar a identidade de filho sendo órfão de pai? Cara, isso é forte. Eu acho que em primeiro lugar, Vamos cara... nessa. Vamos, essa é boa. Acho que em primeiro lugar, a gente tem que... Eu digo assim, cara, em qualquer área da nossa vida, a gente tem que dominar a arte das nossas emoções. Seja um mestre em dominar as suas emoções. Não dominar de reprimir, mas dominar de conhecer as suas emoções. Porque a partir daí você reconhece quando você está sendo orgulhoso e quando você está sendo humilde. A humildade, ela nos permite entrar em uma jornada de cura da nossa paternidade. A humildade nos permite entrar numa jornada de cura da paternidade. Vamos mais. Isso. Porque eu me permito olhar para mim mesmo e ver o que em mim tenho de muito e o que em mim eu tenho de pouco. Então, se eu sou um órfão, seja de pai que faleceu ou de pai vivo, quando eu sou humilde, eu olho para mim. Eu reconheço o que eu não tenho. Então, se eu não tive um pai, eu entendo que eu tenho que buscar por um pai. Quem é o meu pai? Eu entro nessa jornada de descoberta. Quem é o meu pai? Então, eu falo pela minha experiência. Eu descobri que eu era órfão de um pai falecido e órfão de um pai vivo. Mas ao longo do caminho eu percebi que Deus, ele era o meu pai. Eu fiz coisas de revolta por não ter tido a presença do meu pai vivo, que foi o Abacuque. Quando ele se afastou, quando ele se distanciou, foi quando eu entrei no mundo das drogas. Usei THC, né, que é a maconha. Na minha juventude, ali, 18, 19 anos. Foi quando eu entrei, ainda fazia medicina. Então, a minha revolta, pelo menos assim, se eu tiver alguém que possa me trazer aqui, me trazer uma iluminação, eu não vejo como uma revolta contra Deus. Mas foi uma revolta contra um pai presente que não estava presente. E ali eu vaguei meu próprio caminho. Fui um filho pródigo, certo? E aí, cara, eu lembro, eu tive uma vida promíscua, assim, na minha juventude, ali nessa época de medicina, para publicidade. Eu não respeitava o meu corpo e nem o corpo de outras pessoas, sabe? Então, assim, o filho pródigo, lambuzando na comida dos porcos. E eu lembro eu lendo um livro um dia. Eu tava assim, nossa, essa vida, meu, não tá levando a lugar nenhum. Eu tinha alguns objetivos, eu conquistava os objetivos e, poxa, tô vazio ainda. E aí eu lendo um livro que se chama O Anseio Furioso de Deus. Lembra? Nunca saí da igreja. Nasci e cresci na igreja. Enfim, O Anseio Furioso de Deus, do escritor Brennan Manning. É o mesmo que escreveu
O Evangelho Maltrapilho e O Impostor que Há em Mim, que Habita em Mim. São livros bem conhecidos que ficaram nos anos 2010, por ali, ficaram bem fortes. E eu li esse livro, Anseio Furioso de Deus, bem fininho. E nesse livro mostra esse pastor, esse homem que ele já tinha sido frei, padre, e finalmente ele tinha se convertido ao Senhor. E ele fala no livro de uma freira que ele estava num convento, tinha essa freira, e essa freira ela tinha sido abusada na sua infância. E o seminário que esse padre, que o Brennan estava dando, era um seminário sobre o amor de Deus. E ali, aquela senhora, acabou o seminário, acabou o dia, ela vai lá, bater na porta do Brennan e falar com ele chorando. Contou o que aconteceu com ela, e ele falou uma coisa muito simples para ela, falou assim, olha, você vai para sua casa, pro seu quarto, você vai colocar suas mãos assim, e você vai falar, eu sou a menina dos olhos do Senhor. Faça isso e entrega isso em oração, por quanto tempo for necessário. Cara, eu no meu quarto, com 20 e pouquinhos, fiz isso. Eric, naquela hora ali, o amor do Pai inundou meu coração. Cara, e eu lembro, chorava. Ali foi assim um momento ali de divisor de águas na minha vida. E foi quando eu comecei a perceber, cara, eu tenho um pai nos céus, e ele é real, e ele me ama, e ele tá aqui. Ele não é só o Deus dos meus pais. A partir daquele momento ele se tornou o meu Deus e o meu pai. Então ali começou um caminho, uma jornada de cura. Quantos anos? Cara, eu diria assim, acho que uns 21, 22, por aí. Então ali começou um tempo de tratar, assim, de Deus na minha paternidade, sabe? Vou fazer uma pergunta diferente. Tá. O que um órfão de pai aprende que é bom para o futuro dele? As pessoas normalmente olham a orfandade como ruim, mas quais são os pontos que a orfandade pode trazer de positivo para um homem? Cara, eu acho que torna ele mais... ele tá nessa jornada, né? Mesmo sem saber, em busca de uma figura paterna, de uma figura de homem, para encontrar a sua hombridade. Então ele descobre que ele tá nessa jornada e que ele precisa make it work, fazer acontecer. E eu lembro, após esse encontro que eu tive com Deus, eu comecei a perceber algumas oportunidades que Deus me colocava com homens de fazer coisas que eu não tive com o meu pai. Então, o que isso me fez, me tornou mais sensível para as oportunidades. Às vezes, cara, um abraço de um homem mais velho, de uma figura de um homem mais maduro, sabe, cabelo grisalho, com experiência, que te dá um abraço de pai. Eu comecei a valorizar isso. Comecei a buscar, cara, eu preciso me virar. Eu preciso arrumar um emprego. Eu preciso tomar um jeito na minha vida. Eu não posso ficar pulando de faculdade em faculdade. A partir desse momento eu decidi fazer seminário. Então acho que para o órfão, o ponto positivo para ele é esse, é um órfão saudável, eu diria. É buscar, assim, ser mais autônomo, mas cuidado para não ser orgulhoso. Sabe? Porque uma vez que você tá conquistando, eu não tinha nada. E agora eu tenho isso aqui. Olha quantas sementes eu conquistei, quantos frutos. Isso aqui é meu, entende? Então, acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Ter um coração humilde, para ser um coração generoso, um coração que entende, não, tá bom, isso foi teu, mas quem que te deu habilidade para você conquistar essas sementes? Quem que esteve, mesmo que você não tenha percebido, colocado oportunidades na sua vida, de lugares para você acessar relacionamentos? Foi Deus. Então eu diria que tem essa oportunidade de crescimento. Eu acredito que como órfão, e a pessoa que não tem um conhecimento como pai, ele tem às vezes uma dificuldade de reconhecer que foi Deus que fez algo para ele.
Uhum. Porque muitas vezes ele tem essa autonomia. Uhum. E esse zelo que você falou é muito interessante. E na minha jornada eu pude trabalhar com algumas pessoas que foram também, tiveram essa dificuldade. E a gente percebe que é exatamente isso que você falou. A autonomia gera um eu, e não um obrigado, Deus. Uhum. Né? A gente não consegue reconhecer que foi Deus que gerou aquela oportunidade. Eu brinco que é a jesuicidência, algo que não tem explicação, mas aconteceu. Uhum. E esse zelo é muito importante. Pastor, qual recado você tem para dar, para a gente finalizar essa caixinha e a gente entrar em outra, sobre essa questão de orfandade para aquela pessoa que às vezes sente esse problema e não teve esse encontro com o Pai, com Deus Pai? Ok. Eu vou usar também uma frase do Brennan. Ele, em uma pregação, ele falou assim, eu acho que uma das coisas que o Deus Pai vai perguntar quando nós chegarmos na sua presença nos céus é a pergunta: você acreditou que eu te amei independente de qualquer coisa e com tudo que eu sou? Por que essa pergunta? Porque a gente, num mundo de meritocracia, num mundo onde a gente tem que conquistar as coisas, a gente esquece de ter isso que você falou, de ter a gratidão e de entender que você tem um pai nos céus. Que Deus, ele não é um pai distante que abandonou. Para nós, latinos, isso é muito forte, porque quem é a padroeira do Brasil? Nós somos, infelizmente, a cultura e política da nação e da América Latina. O latino, ele é um órfão retraído que tem uma mãe, que é a padrinha, uma mãe que cuida, uma mãe que abraça. Então, é muito difícil a gente olhar quantos pais não abandonaram a casa no Brasil, na América Latina, quantos pais, sabe? Às vezes com a melhor das intenções, tá? Para trabalhar mesmo, às vezes para fazer acontecer e acabaram negligenciando o lar. Então, para você que é órfão e que está nos assistindo aqui, eu diria para você, acredite que você tem um pai nos céus. E acredite que esse pai, ele não está somente nos céus, em um lugar distante, mas ele está aqui, ele está próximo de você, ele quer se relacionar com você. Jesus, ele falou antes dele subir aos céus, ele disse, não vos deixarei órfãos. Ele não falou, não vos deixarei sem assistência. Ele não disse, eu não vos deixarei sem provisão. Não, ele falou, eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei um que vem em meu nome. E esse é o Espírito Santo, que ele está aí com você agora. E ele quer se revelar para você como seu amigo, sim. Como seu salvador, sim. Como seu rei, sim. Mas também como seu pai. E quando você se permite entrar nesse relacionamento com Deus, você começa a desfrutar de tantas figuras paternas que ele coloca na sua vida. Às vezes para te dar um conselho, às vezes para te corrigir, às vezes para falar o que você precisa ouvir. Mas é tudo provisão de um pai nos céus que te ama. E que está disponível para ter relacionamento com você. Que legal, que show. Esse é um recado pra você, e serviu pra mim também, tá? Tô aqui. Que bom. Cara, sabe qual é o legal do podcast? É que você tem uma experiência intencional que a cada 2 horas que a gente tá conversando, você tá colecionando e aprendendo, e eu acho isso incrível. Pastor, aonde entra seminário, começa a estudar, aonde entra o casamento, aonde entra os Estados Unidos, Legal. aonde começa essa transição aí? Quando eu estava fazendo publicidade, Legal. certo? Eu Formou? falei para você, não. Eu tinha e isso também por conta do histórico. Um histórico de desistência. Eu acho que isso é um padrão. Eu tive isso muito tempo na minha vida. Vamos falar sobre isso. Eu tive isso muito tempo. Vamos Eu falar falo, sobre que, isso. eu falo que teve 3 coisas da minha vida que eu decidi não desistir quando eu era jovem. Espanhol, eu me formei. Legal. Minha esposa, eu tô há 19 anos juntos. E empreender. Eu falei, vou fazer dar certo. O legal. resto, eu acho que eu tentei e parei 50 vezes as coisas. E assim, cara, eu acho que é um caminho de aprendizado, certo? Você vai aprendendo.
Tem muitos empreendedores que começam, mas quebram, né? Então, de certo modo, eles param. No meu ponto, foi a medicina por 3 anos, depois a publicidade por 2. E né, no final desse segundo ano na publicidade, foi quando eu tive esse encontro com Deus, que eu decidi, cara, eu quero me aproximar desse Deus com tudo. E aí eu decidi fazer seminário nos Estados Unidos. Só que aqui entra a esposa. Porque nesse dia que eu fiz essa oração, que eu tive esse encontro com Deus, eu falei, Deus, eu não quero mais namorar, me relacionar sério com alguém. Lembra que eu tava numa vida bagunçada. Então, eu não quero me relacionar sério com ninguém que não seja a pessoa que o Senhor tem para eu casar. Então, ali começou um statement, uma declaração que eu fiz com Deus. E nesse ano, foi 2010, eu conheço a Juju, cara, pelo Orkut, meu. Você lembra do falecido Orkut? Deu depoimento lá? Foi, cara. Meu Deus. Mano, olha a loucura. Não, isso aqui, sério, isso aqui dá uma série. Dá um livro de Netflix, dá uma série de Netflix, vou te falar. Vambora? Ela conheceu, meu primo conheceu ela lá aqui nos Estados Unidos, no Texas, no seminário Christ for the Nations, CFNI. Viraram amigos. E eles são da mesma cidade no Brasil. E ela pega e manda, e entra no Orkut dele pra ver se tem foto de amigos em comum. A gente deve conhecer alguém em comum ali. Ela vai numa foto que tem um monte de gente naquela foto. E aquela foto era uma foto minha, que o meu primo tava marcado naquela foto. Então, quando ela entra na foto, o perfil dela vai pro meu perfil. E no Orkut, naquela época, tinha um sistema lá que você via quem entrava no seu. Sim. Era dedo duro. Visitou seu perfil. Dedo duro. Mostrava, ó, fulano visitou seu perfil. E eu tenho Martins no meu nome. Martins Oliveira. E a minha esposa, a Juju, dava o nome dela, Juliane Martins. Eu pensei, quem é essa pessoa? Talvez, será que é um parente? Uma prima minha? Uma prima, exato. Foi isso mesmo que eu pensei. Aí eu entrei pra conversar com ela e pra ver. Quando eu vejo ela estuda na mesma escola do meu primo, que o meu primo já havia falado pra mim dessa escola. Só que eu queria uma segunda opinião, não queria só a opinião dele, que eu pensava, cara, talvez ele só quer que eu vá pra lá, que ele não quer ficar sozinho. Aí ali eu começo a conversar com ela, eu vi que você estuda na escola tal, papapá, me conta aqui, como é essa escola? Me fala, eu tenho um primo que estuda aí, o nome dele é esse, tal, tal. E aí a gente começa a conversar. E a gente começa depois a ir pro depoimento, que era o DM de hoje, né? Conversa mais privada ali. Cara, e ali a gente começa a se interessar um pelo outro. Então, a acelerar um pouquinho aqui a conversa, eu decido ir pro seminário. Que é aqui nos Estados Unidos. Que é aqui nos Estados Unidos. E eu queria ir pro seminário que ela e o meu primo estavam estudando. Mas a minha mãe com meu pai ainda era vivo, meu padrasto, né? Meu pai, Abacuque, ainda era vivo, depois ele veio a falecer. Eles falaram, você tem que terminar uma faculdade. Você precisa, sabe, você tem que terminar uma faculdade. Aquela história do pai. Aí eu falei, cara, mas ok, eu posso ir, mas não é isso que eu quero. Eu quero ir pro seminário. Não, mas aí foi a Juju, minha esposa, que falou, olha, tem uma escola aqui, uma universidade, que é a Dallas Baptist University. E ela que me botou em contato, e ali a gente começou a ver pra eu ir pra essa escola, né? E aí eu pego e vou pra escola e começo ali a fazer essa faculdade. A gente se conhece mais nesse tempo que a gente tá nos Estados Unidos. Só que aí vem de novo, eu decido noivar com ela, a gente decide casar. E... Cara, deixa eu voltar um pouquinho, tem um ponto que tá batendo aqui, que é muito interessante. A gente só se falava por Skype, não tinha FaceTime. Sim. Era Skype e o BMM, que era do BlackBerry Message, que era de graça worldwide. E ela tinha um e eu tinha um no Brasil. A gente falava horas e horas, só que a gente nunca tinha se visto pessoalmente. E eu já tava com Deus, né? Alinhadinho com Deus e tal. Eu pego assim e falei, Deus, eu preciso conhecer essa moça. Se eu fiz aquela oração, se a gente tá conversando desse tanto, é porque tem alguma coisa, então eu preciso conhecer ela pessoalmente. Só que, no começo, ela tava mais inclinada pra me conhecer. E eu tava um pouco cético. Pensava, cara, relacionamento à distância não vai dar certo. Aí ela pega e vai pra uma viagem na Ásia, uma viagem missionária. Ela vai pra Tailândia, Malásia e Laos. São países perseguidos, que é cristianismo perseguido, negócio pegando fogo lá.
E ela fica incomunicável. E o pior, durante esse tempo que ela estava lá na Tailândia, teve uma guerra civil. Lá. Saiu no Jornal Nacional. Que explodiu uma bomba na rua, tipo, alguns quarteirões do hotel onde ela tava. Aí sua Doideira! cabeça... E a gente só se falava por e-mail, porque não tinha internet assim, era só e-mail. E aí nessa, que ela ficou mais incomunicável, eu comecei a coração bater mais forte. E eu me inclinar mais pra próximo dela. E ela começou a se distanciar. Quando ela volta, eu falei, eu preciso te conhecer pessoalmente. A gente precisa se ver pessoalmente. Como é que a gente vai fazer isso? Ela falou, não vai dar certo. Meu pai é muito ciumento. E ela já me tirando. Eu falei, não, mas eu preciso te conhecer. Eu vou lá na tua cidade. Que ela ia voltar pro Brasil pro summer, pro tempo de férias do verão. E ela, não vem, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu falei, tá bom. Cara, eu peguei e falei com meu primo. Falei, cara, eu quero ir aí. Você vai estar aí também no verão. Eu preciso conhecer a Juju, pessoalmente. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte. Eu tô com um documento que eu preciso entregar pra eles, pra família dela. Então você vem pra cá e a gente pega um carro e vai lá na cidade dela, a gente entrega pra ela esse documento e aí você conhece ela. Falei, beleza. E eu naquela época tava duro, cara. Tava duro de finanças. Eu tava trabalhando na igreja já. Eu saí de uma agência de publicidade que eu trabalhei, eu tava trabalhando na igreja, enfim. E era só um valor que pra ajudar ali. E não tinha como comprar passagem. A minha mãe, falei, pô, mãe, me ajuda aí. Comprar uma passagem pra eu conhecer a Juju. Cara, ela foi lá e comprou a passagem pra mim. Olha só. Aí eu vou. Quando eu chego lá, isso é em Belém, no Pará. Quando eu chego lá... Conheço bastante. O meu tio tava com os carros dele tudo ocupado. Um tava na oficina, ou seja, não tinha como a gente ir na cidade dela. Aí eu falei, Deus, eu vim até aqui, daqui eu não posso ir mais, eu tenho que fazer alguma coisa. Faz alguma coisa aí. Me ajuda, porque se ela for a mulher que o senhor tem pra mim, eu vou conhecer essa menina. E era tipo, eu tinha 5 dias lá só. Aí um dia, numa quarta-feira, eu lá num restaurante com meu primo, ela me liga, cara. E a gente incomunicável, ela me liga e fala, ei, onde é que você tá? Tô sentindo que você tá perto. Eu falei, perto? Como assim que você tá falando? Ela, onde é que você tá? Eu falei, não, pô, tô aqui em Manaus. Mentira, que eu tava lá em Belém. Tô aqui com meus amigos e tal. Ela, nossa, que estranho isso, uma sensação. Eu falei, não, tá bom, não, tá tudo certo. Beleza. Naquela noite, ela desligou o telefone, a mãe dela entra no quarto e pergunta assim, cara, não sei se eu tô me prolongando muito aqui. Não, ela chega no quarto e fala assim, olha, Juju, você quer ir comigo amanhã em Belém pra ir numa consulta que eu tenho de rotina? Aí ela pensou, cara, eu quase nunca venho aqui, eu venho pra ficar com os meus pais. Eu não ia não, se fosse em outra ocasião, mas por causa disso eu vou. Ela pegou e foi. E aí, cara, quando estão lá em Belém, eles pegaram, a cidade deles é tipo 2 horas de Belém. Quando estão em Belém, o meu sogro, ele liga, fala com a Juju. Pergunta pro Johnny se ele não pode nos dar o documento agora, uma vez que a gente tá aqui, a gente vai até ele lá e pega o documento com ele. Olha só o que tá acontecendo, cara. Aí a Juju ligou pro Johnny, que é o meu primo, e falou, vamos aqui, eu tô com o documento, tá? Você quer chegar aqui na empresa do meu pai, tudo tal. Cara, resumo da história. Se o Maomé não vai à montanha, a montanha vai até o Maomé. Cara, ela foi até onde a gente tava, e ali a gente se conheceu. Uma história, mano, é muito louco como aconteceu. Resumo, porque eu não posso falar da minha faculdade, do meu seminário, do pastoreio, sem eu falar dela. Já te falei, o tempo é nosso. E aí, dali, se a gente não tivesse visto ali, cara, talvez a gente não teria junto hoje. Talvez a gente não teria os nossos 3 filhos, talvez eu teria embarcado num outro caminho. Mas a gente se conheceu e quando ela voltou para os Estados Unidos, a gente decidiu, vamos namorar e vamos tá junto. Aí eu venho para os Estados Unidos, no final daquele ano. 2010. Final de 2010, 2011 eu faço faculdade e aí nós voltamos depois de 1 ano e meio na faculdade, eu tranquei a faculdade e volto pro Brasil pra gente casar. Quando a gente casa, aí eu mergulho de cabeça no ministério. Eu tinha um trabalho, eu era gerente de uma loja de material de construção, que o avô dela, naquele tempo, havia montado pra gente. Só que o chamado, cara, o ministério queimava. Eu cheguei a fazer culto em prisão da cidade, eu era responsável por um culto que era numa comunidade do Minha Casa Minha Vida. Cara, era no interior do Pará e num bairro mais do interior ainda. Você foi morar no Pará? Fui morar no Pará por 3 anos. Qual cidade? Capanema.
essa cidade da minha esposa. E ali por 3 anos a gente plantou um ministério de jovens na igreja que não tinha, envolvido com louvor, envolvido 100%. Aí Deus começa a falar, olha, é tempo de vocês voltarem para os Estados Unidos. Só que eu não queria desistir do trabalho, eu não queria entregar, então a gente começou a orar. E ali, cara, Deus usou a vida do avô da Juju, ele nos abençoou pra gente sair Ele nos mandou embora, mas foi bênção de Deus que ele estava pedindo. E a gente volta agora pro CFNI, pra eu fazer o que eu queria ter feito. O seminário. Que eu queria ter feito lá quando eu era solteiro e não fiz. E ali lá, cara, olha isso que maluco. Eu tava muito envolvido no Ministério de Louvor. Quando eu vou pra lá, eu tava dividido. A gente já tinha uma filha, que era a Valentina. E na semana eu tinha que escolher o que eu ia fazer na semana. No final da semana, era sexta-feira, eu tinha que escolher qual era a matéria que eu ia fazer, qual era o major, né? O curso que eu ia fazer. Eu tava dividido entre o worship, que é de adoração, e o pastoral. E eu orando, pedindo de Deus. Cara, olha que maluco. Um amigo da família, distante, de muito tempo que não falava com a família, teve um sonho com o marido da Juju. Que era eu. E no sonho, Deus falava pra ele, olha, fala pro Paulo que é pra ele ser pastor. Eu tô chamando ele pro pastoreio. Mano do céu, tu tá entendendo isso? Um cara de... Nunca viu. Aí ele, pô, tem que entregar a mensagem, né? Procurou lá a família, muito tempo que não falava, entrou em contato comigo e falou, olha, não sei, não te conheço, parece loucura, mas eu tive um sonho com você e Deus manda te dizer que ele te chamou pro pastoreio. Cara, beleza. Mensagem dada, né? Mensagem cumprida. Então, vamos lá. Fui lá e me inscrevi no pastoreio. Aquele ano de 2016. Mudou a minha vida, cara. O diretor do curso, assim, um homem de Deus que hoje é um amigo e um mentor pra mim. O nome dele é Brandon Holler. Hoje ele é um pastor de uma igreja, ele já era lá, mas aí também dá aulas no Seminário Carisma, que é o nosso seminário da Lagoinha, e um cara de Deus, e ele nos abraçou ali, a minha vida mudou ali, cara. E eu vi o chamado que Deus tinha na minha vida. E ali desse tempo, acho que é importante falar, que pega muito o gancho do que nós vamos falar no final, mas a partir dali, naquele ano 2016, Deus falou que a minha esposa estava grávida, e da segunda filha. Então a gente tem o segundo filhinho, que é a Olivia, mas a partir dali eu começo a servir nas igrejas americanas. Eu servia, olha só, eu estava no seminário, eu servia em 3 igrejas no domingo e uma na quarta-feira. Tudo em igreja diferente. Igreja diferente. Na quarta-feira era uma igreja que eu estava semeando, naquela igreja, uma igreja que nos abençoou muito, mas nesses 6 meses eu só semeei, não colhi nada assim financeiro. Nessas outras 3 igrejas, como eu era um aluno internacional, a gente tinha feito um deal, um agreement, um acordo com Deus. Falou, Deus, se o Senhor nos trouxe para cá, o Senhor vai nos sustentar. Então, eu não procurei emprego fora. E cada um tem a sua história, não tô aqui para julgar ninguém, tá? Mas essa é a minha história. E então, o que eu fazia? Eu ministrava nas igrejas no domingo. Eu ganhava ali $50 num culto, $50 no outro. E eu trabalhava na cafeteria da escola. Ou seja, eu estava estudando, eu estava envolvido com o ministério e trabalhando na cafeteria da escola. Que a cafeteria é a cozinha da escola. Sim. E, então, na quarta-feira era essa igreja. No domingo era uma igreja americana, que a gente estava ajudando na plantação daquela igreja. Aí depois, às 10 da manhã, meio-dia, uma igreja africana. E às 2 da tarde, uma igreja hispana. Você tava quase em vários países no mesmo dia. Quase em vários continentes. E eu dirigia na minha vanzinha ali com a minha esposa e meus 2 filhos. Primeiro ela grávida e a gente fazendo essa rota. Cara, e era 40 minutos de uma igreja pra outra, tá? No domingo. 40 minutos de distância. Ia pra lá, cruzava do Dallas ali. Mas não tô falando isso, não tô reclamando. Bênção demais. Crescemos muito. Essa igreja hispana, cara, durante o primeiro ano da Olivia, da minha filha do meio, nós não precisamos comprar um pacote de fralda. Porque essa igreja hispana, uma igreja pequenininha, simples, ofertava na gente. Todo domingo que a gente chegava lá, era fralda do Costco, era presente para as crianças, muito generoso. Mas a vida ministerial, intensificou ali. Aí esse um ano, estudando no CFNI e servindo nessas igrejas. No ano seguinte,
Deus nos move para voltar para aquela universidade que eu havia iniciado e havia trancado. Olha como Deus restaura as coisas. Lembra do ciclo de desistência? Então, eu retorno para essa universidade. Agora, financeiramente, era um desafio dobrado, porque o valor era 2 vezes mais. Mas o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. E eu consultei mentores. Eu sempre fui de consultar, honrar pessoas na minha vida, assim, mentores. E eu consultei e os 2 mentores falaram: conclua a sua faculdade. Mesmo que seja o seu empecilho seja as finanças. Eu falei, tá bom. Fui lá, me inscrevi, Eric. Sentei um tostão no bolso. Escolhi as matérias como se eu tivesse, assim, pronto para fazer a minha inscrição. E pagar o meu primeiro... E eu não tinha nada. Lembra dessa igrejinha? Essa igrejinha não, essa igreja de quarta-feira que eu semeei. Lembro. Chegou para mim e falou: Paulo, nós queremos que você faça parte do nosso time oficial do worship. E nós queremos te dar uma oferta. Essa oferta foi uma oferta que o equivalente para aplicar para uma bolsa naquela universidade e para ter, antes do primeiro mês, metade do meu curso pago. Que bênção. Você sabe, o poder da semeadura, cara. E ali eu entrei na universidade, estudei, assim, trabalhei muito naquela universidade por conta do meu currículo, que eu tinha tomado 4 Fs quando eu tranquei, eu abandonei. Então eu falei, cara, eu vou dar a volta por cima. E dei a volta por cima trabalhando. Aí eu saí da cafeteria da escola primeira e fui trabalhar na área de TI dessa segunda escola. E envolvido com as igrejas, como eu falei, na escola, e agora com 2 filhos. E no final, Deus nos chama para Califórnia, para trabalhar como pastor de adolescentes na Califórnia. A gente pega tudo que a gente tinha e, cara, é muita coisa. Posso continuar falando? Eu tô amando. Tá. Então, chega no... Para concluir, eu me formei, né, tomei os 4F e me formei, cara, dei a volta por cima e me formei com honra, no hall de honra da escola. E no final, a escola tinha um evento só para alunos internacionais. E eu fui chamado para fazer uma oração no final daquele evento. Eu fiz a oração, orei ali e tal. E no final, o chanceler da escola, que é a pessoa que é responsável por arrecadar fundos para a instituição, cara, é uma universidade incrível, Universidade Batista de Dallas. Ele me chama e fala, o que você vai fazer agora? Agora que você está se formando, para onde que você vai? Eu peguei, falei, fui convidado para pastorear uns adolescentes em São Francisco, na Califórnia, e é para lá que a gente está indo. Ele falou, olha, escreve um texto para mim, um testemunho breve da tua história e traz para mim amanhã no meu escritório às 8 da manhã. Eu quero ver se eu posso te ajudar de alguma forma. Cara, eu fui para casa, escrevi tudo. Eu volto lá com ele e aí lá nesse lugar lá no escritório dele, ele me dá um livro devocional e ele me dá um envelope. No envelope era um cheque no valor de $2.700. Fui para casa e tudo. E quando a gente muda para Califórnia, a gente colocou tudo num U-Haul, dirigimos o nosso carro, cruzamos de Dallas até São Francisco. Eu precisava entregar o U-Haul em 2 dias. No primeiro dia, a gente encontra um apartamento e adivinha o valor de entrada do apartamento? $2.700. Deus proveu ali e nós entramos ali naquela estação. Só quero trazer um parêntese aqui. A minha formatura foi no dia do meu aniversário, maio 12. E o dia que eu recebi o cheque foi no dia da morte do meu pai, maio 14. Provisão de Deus. Deus restaurando tudo na nossa vida, na minha vida, como filho. E Deus falando, olha, eu sou o teu pai. Gente, isso aí foi poderoso demais. Só para deixar esse aqui highlight que eu não podia deixar de mencionar. Certo. E aí, aí lá na Califórnia, cara, trabalhando 1 ano com esse pastor. Esse pastor, pensa assim num cara que você sonha em trabalhar com ele, que ele tá com muita fome, muita sede de ensinar e você com muita sede de aprender. E ele te traz para perto. Fernando Carvalho. Brasileiro, mas já naturalizado americano, já há muitos anos na América, e mais americano do que brasileiro. Entendi.
E ele me levou para lá e falou: Paulo, eu vou te treinar para você assumir o culto em inglês da nossa igreja aqui. Era uma igreja majoritariamente feita de brasileiros, mas era uma igreja multicultural, com uma visão multicultural. E tinha um culto em inglês, um culto em português e em espanhol. E eu vou te treinar e tal. E uma vez ele entrou na sala e disse assim: Paulo, até o final do ano você vai estar pronto. Olha só o que está acontecendo. Até o final do ano você vai estar pronto. Eu falei: amém, pastorzão. Cara, eu tava vivendo um sonho. Aí fez um ano que eu tava trabalhando com ele, como pastor de adolescentes. Foi ele que me ungiu pastor. Dia 1º de setembro fez um ano que eu trabalhava com ele. Dia 6 aniversário. Uau. Dia 6 de setembro de 2019, no dia do aniversário dele, cara, ele veio a falecer. Ele tava nadando, fazendo exercício, cara, assim, tava uma vida muito saudável. E ele, acredito que teve um infarto, alguma coisa no coração, que ele se afogou na piscina da cidade ali, né, do YMCA. Cara, foi uma tragédia. Foi como se eu estivesse perdendo um terceiro pai. Sabe, alguém que me trouxe pra perto, que tava assim, Deus, eu tava tão feliz, eu estava tão pronto aqui. E claro que não é sobre mim, tá? Esse é uma das coisas que eu pensei naquele momento. E Deus o levou. E, cara, foi assim um tempo muito difícil para toda a igreja, para todos nós, para a esposa dele. Poxa, no dia do aniversário, a esposa estava preparando o café que ele gosta. Ele sai de manhã e não volta. É um policial que tá batendo na porta, sabe? Difícil. Mas a partir daquele momento, cara, eu tive que virar homem no ministério. A igreja me coloca como segundo pastor. O que era o segundo pastor se torna o pastor sênior. E a igreja me coloca como segundo pastor. Agora eu era responsável pelos adolescentes. E no mês seguinte eu estava responsável por uma congregação, que era a congregação de fala inglesa. Então, foi muito difícil para mim ali, por causa do inglês. Eu tava tava sendo treinado, tava sendo preparado, mas, cara, você tem que dar um jeito. Não tem outro. É você, vai. E ali Deus me moeu muito, assim, o meu orgulho, sabe? De eu ter que, cara, eu preparava para pregar no domingo, Eric. Eu escrevia tudo que eu ia falar, tudo que eu ia pregar estava escrito ali. E eu passava com a minha professora, ela corrigia, eu corrigia. Na sexta-feira eu estava pregando para as cadeiras na igreja, sozinho. Por meses eu fiz isso, por meses, até que eu fui gerando mais confiança e tal. Mas ali foi que eu virei homem no ministério, que eu tive que assumir ali, né, essa posição. Aprendi muito naquela igreja, eu amo a igreja Mensagem de Paz, Message of Peace, lá em São Francisco, amo aquele povo. Mas desde o primeiro ano, quando o pastor ainda estava vivo, Deus estava falando para mim e para minha família que ali não era o destino final, que tinha um outro lugar pra gente. Então foi 2019, 20, pandemia, 21, 22. Quando chega 23, todos os anos, Eric, Deus usava uma pessoa diferente para trazer uma direção pra gente. Não se acomodem aqui. Amem esse lugar, mas Deus tem outro lugar. Eu vejo um outro lugar e tal. Aí a última palavra, Deus falou assim através de um profeta. E nesse dia minha esposa falou: Deus, se o Senhor tem alguma coisa com a gente, fora daqui o Senhor vai usar a boca desse homem para falar pro nosso pastor que a gente vai embora. E aí foi quando esse pastor pega e fala a palavra pro nosso pastor, de que era tempo da gente, que tinha um novo rebanho, um novo povo, e que Deus estava nos levando para lá. E a partir desse momento a gente começa a orar por esse novo povo, por esse novo rebanho. Não conhecíamos, não sabia quem era. Até que a gente recebe uma ligação da pastora Renata, que serviu com a gente no CFNI, e ela diz assim: olha, o que vocês estão fazendo aí na Califórnia? O que Deus está falando para vocês? Vocês têm alguma direção do Senhor? Porque nós estamos buscando pastores para Lagoinha. E ali a gente começa um processo. Eu vim para Lagoinha, eu venho em Orlando, conheço a igreja, conheci o pastor André, conheci o pastor Galhardo. E ali a gente entendeu, nossa nova estação é em Lagoinha. E ali a gente entrou na Lagoinha, assim, de cabeça, amando esse ministério, honrando esse ministério. E eu digo assim que foi a maior oportunidade ministerial, uma das maiores, porque a primeira foi o pastor Fernando que nos deu, mas uma das maiores oportunidades ministeriais que nós recebemos
foi através dessa instituição. E nós entramos para pastorear a Lagoinha Miami. E que estamos agora devolvendo para o Senhor Jesus. Porque também entendemos, debaixo de obediência, que Deus está nos pedindo um novo tempo agora. Falei demais, preciso de chegar lá. Preciso de água, por Carolzinha favor. tem mais água aí pra ele. Mas é isso. Meu Deus do céu. Fala mais, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Eu só espero que esteja... Aqui é a sua história. Eu só espero que esteja edificando a vida de alguém. Tem. Tá bom, Carol? O que você acha, Carol? Muito bom. Aí, ó, tá ótimo. Aqui você tá louco. Obrigado, Antes da gente chegar nesse ponto que você tá vivendo agora, que é esse ponto da transição, eu quero voltar um pouquinho no casamento. Eu vou agora pegar a primeira parte que a gente estava vivendo com essa segunda parte. Eu tenho algumas perguntas pra gente trabalhar em cima disso. Eu percebo que quando você falou, cara, eu tinha que virar homem quando eu perdi o meu terceiro pai. E eu percebo que comigo foi um pouco diferente. Como a minha paternidade não foi a morte paterna, mas a ausência paterna, todos os homens que eu tive como referência se ausentaram em um certo ponto, me decepcionando. E o seu já foi uma questão de morte mesmo, eu vejo, com essas pessoas que você se referenciou. Mas eu quero trazer isso pra dentro do casamento agora. Vambora. Você casa. Quantos anos? 25. 25 anos. Casou, 25 anos. Juju tá lá. Casamento. O que ele revela da orfandade? Cara, muita coisa, meu Deus. A cultura da casa da minha esposa é uma cultura de homens muito forte. Homens visionários, líderes, empreendedores. E a cultura da minha família, de onde eu vim, revelava muito família, muito... não era de empreendedores, liderança... tinha uma liderança, mas uma liderança corporativa, não tanto de empreender. Os nossos... as pessoas que trabalhavam pra gente se tornavam família aqui. E aqui havia, obviamente, um nível de respeito, mas eles eram empregados. Eles eram funcionários. E não misturava as coisas. Então, houve uma colisão muito grande aí, Eric, quando eu entrei. Porque a minha esposa, por ser uma mulher muito forte, ela esperava que eu tivesse essa postura. Então, vários momentos, assim, eu lembro... Nós sempre conversamos muito, eu e a Juju. E a gente conversava e, por exemplo, vou te dar um exemplo. Esse exemplo é engraçado, porque o avô dela estava montando uma loja pra gente, certo? Que eu falei pra você. E eu ali, com os pedreiros, eu queria evangelizar os caras. Eu queria pastorear os caras sem saber. Eu tava lá e o cara... trabalhando, e aí, como é que tá o casamento? Como é que tá a família? Como é que tá os filhos? E cadê o Paulo, patrão, que tem que falar, gente, ó, vocês atrasaram aqui na entrega. Ó, vocês estão fazendo um negócio aqui errado, tá vendo aqui, ó? Vamos corrigir isso aqui. Não tá direito. A gente tem um contrato, a gente tem um acordo. Não tinha. Então era só esse outro daqui, que veio dessa cultura aqui. Era o coração. Então houve uma grande colisão ali. E eu, no princípio, eu não entendia. Nossa, cara, a gente bateu muito de frente. Nos 2 primeiros anos de casamento, a gente bateu muito de frente. Nunca houve, assim, briga, não, graças a Deus, assim, houve conversa, argumentos, houve... casamento é isso, né, cara? Sim. Casamento é uma construção. Então, e aí, eu tive a oportunidade de trabalhar com o patriarca da casa, que era o avô dela. Pense num cara visionário, nível extremo, um cara que não teve infância, que só trabalhou. E que o estilo dele era o old school, meu amigo. Era o old school, é aquele... como é que é? Bateu, não leu, o pau comeu? Meu amigo, ele me moeu ali. Ele me moeu ali, Eric. Eu vinha naquele meu jeitinho, assim, tal, não sei o quê. Ele vinha... O que você tá fazendo, rapaz? Presta atenção. Eu tô sendo no modelo aqui bem light. Ele me dava esculhambação e olhava pra minha esposa e falava assim, né, linda? E ela ainda tinha que concordar. Rapaz, eu fui moído, mas eu fui preparado ali, sabe? Não me arrependo. Amo o seu Josiel.
faleceu agora, esse ano passado. Mas, e assim, ó, virou a esquina, é família. Era só ali no trato. Então, eu cresci muito nessa área, sabe? Fui assim, entrei muito em choque, mas pra tirar o melhor do Paulo, sabe? Um Paulo, mas opa, pera lá, não é bem assim. Não é tudo light não, né? Pastor pra tudo não, você tem que ser um pouco firme no momento, tem que ser firme. E dentro desse casamento, Paulo, qual foi? É legal demais esse aprendizado e a gente vê que Deus coloca homens fortes perto de nós para nos formar e nos moldar, né? Mas qual foi que você acredita, ou a sua visão, de algo que você olhou e falou assim, cara, se eu não mudar isso, vai ser ruim pro meu casamento porque é algo do meu passado? Teve algo ou você já tinha resolvido isso quando casou? Cara, Revelou alguma coisa a mais? Por que eu te pergunto isso pra você conectar? com certeza Eu acho que tem. como homem, a gente traz essa experiência, essa bagagem, ainda mais quando a gente é criado por uma pessoa. Tem homens que são criados por avós, ou tem homens que foram criados por ninguém, né? Então, como ele pode enxergar, ou o que você enxergou, fala, cara, se eu não mudar isso, vai afetar o meu casamento, porque esse não é o comportamento de um homem cristão. Não significa que a gente tá errado, mas é algo que a gente precisa... Não errado ao ponto de ser extremista, mas algo de, cara, esse comportamento é talvez de solteiro, ou talvez de uma pessoa não cristã. O que eu preciso moldar? Você Sim. conseguiu enxergar isso em algum momento? Sim, cara. No início do meu casamento, acho que no primeiro, segundo ano, eu tive que lutar contra masturbação. E eu lembro que eu orava assim, lembra que eu entrei no ministério e eu conversei com um amigo. E aquela passagem na Bíblia que fala sobre você confessar e deixar. Eu lembro que eu sentado com ele no meu carro, eu falei, cara, eu preciso te confessar algo, eu preciso abandonar isso. E eu conversei pra ele ali, eu pedi, cara, ora comigo e me ajuda a entregar isso aqui pra Jesus, que eu não quero mais essa vida, cara. E naquele dia, eu entreguei, pra honra e glória do Senhor, nunca mais eu vivi isso, sabe? Então, eu sabia que eu não podia levar isso pro meu casamento. E graças a Deus, assim, que Deus me deu essa direção, sabe? Então, isso é uma coisa, assim, que às vezes acomete muitos homens muitos homens se justificam, tá? Porque, eu tenho que colocar pra fora de algum jeito. Eu tenho que, sabe? E não, cara, tá errado isso, tá errado. A gente foi chamado pra gente carregar a nossa cruz, pra gente morrer pela nossa casa, morrer pela nossa noiva, pela nossa esposa. Então ali foi isso, sabe? Foi um pedaço do Paulo morrendo, Paulo carnal morrendo e entregando pro Senhor. Então esse aí seria o ponto mais forte, assim, que eu diria que foi o extremo, seria isso aí. Com certeza tiveram outros posicionamentos. O meu relacionamento com a minha mãe. Por conta que o nosso relacionamento foi bem peculiar, por causa da minha criação, da falta do meu pai, que faleceu e tudo e tal, nós éramos muito próximos. E a minha mãe, eu não contei essa parte, porque eu esqueci mesmo, mas eu noivei com a Juju e depois a gente rompeu o noivado, por pressão da família. Sua ou dela? Minha. A minha família tava pressionando, cara, você tem que terminar sua faculdade. Se você não terminar sua faculdade, a gente não apoia esse casamento, você tem que terminar, você vai continuar a faculdade sozinho, fazer sozinho. Então, rapidamente, assim, só para concluir, para falar a fechar esse parênteses, ela era muito próxima de mim. E por erro de ambos, tá? Tanto o erro meu, por não saber, e tanto o erro dela também, por super proteger e por não entender o papel dela nessa nova relação agora, do filho homem casado. Então eu tive que romper com a minha mãe nesse quesito, sabe? Ela queria, por exemplo, que eu falasse com ela quase todo dia, no telefone. E isso foi um problema pro meu casamento. E até que, graças a Deus, a gente conseguiu romper isso de uma maneira saudável. Tanto a minha mãe é uma mulher muito de Deus, ela é uma psicanalista, e ela entendeu de onde vinha a raiz desse comportamento dela,
porque ela também tem um histórico de abandono. Então, graças a Deus, a gente houve assim um momento de mesa, eu, minha mãe e minha esposa, e a partir daquele momento ali começou a mudar muita coisa, sabe? Então hoje elas são amigas, elas se falam quase toda semana. Então uma das coisas foi essa, romper, cara, você não pode levar a sua casa, os seus pais para dentro da sua casa, assim. Eu acredito que por um tempo, por um período, a gente tem que honrar os nossos pais, se precisar às vezes receber na casa por um tempo, mas se você puder construir uma casa, um quarto nos fundos ou no quintal, sabe? Não querendo... Externo, entendi. Externo, acho que talvez aqui pode trazer uma... Tem um lugar que chama Casa da Sogra. Você constrói no teu mesmo terreno, exato, só que é outra casa. Exatamente, porque eu digo assim, você não pode ter dois reinos coexistindo no mesmo reino, no mesmo lugar. Porque você tem o seu reino com a sua esposa. Os seus pais têm um reino com eles ali, entendeu? Então não dá. Então eu tive que romper com isso. Acho que isso aí foi uma das coisas. E esse casamento acontece, vem as crianças. Como é o Paulo pai? E teve algum... Eu também sou transparente, eu gosto de falar. No meu podcast eu falei alguns erros que eu cometi com meus filhos. Então assim, você acredita que algumas coisas... eu quis ser o melhor pai que eu pude. Mas por não ser pai, eu errei algumas vezes. E o que você pode dar de recado pra alguém que tem medo, e tem muita gente que tem medo? Cara, eu não tive pai, eu não vou saber ser pai. Eu tenho medo de ter filho, tenho medo dessa responsabilidade. O que você acredita que a gente pode trazer pra esses homens hoje? E acredite, eu conheço pessoas assim, que tem esse receio de, cara, eu não vou conseguir, porque eu nem sei o que é ter pai. Cara, eu diria assim... Eu não consigo pensar em algo agora. O que eu posso dizer não sei se tem muito a ver com isso, mas uma das coisas que eu consigo mais pensar mais fresh aqui é muitos de nós, às vezes, a gente coloca uma culpa em nós mesmos por não fazer de maneira correta, e a gente acaba permitindo determinados comportamentos dos filhos por ter essa culpa enrustida em nós, sabe? Uma culpa escondida dentro da gente. Vou te dar um exemplo. Por que você fala não e depois você volta atrás e fala sim? Uma vez, tudo bem. Um padrão indica algo que tá fora, que tá errado. E muitas vezes o que tá errado é isso. Será que eu tô fazendo certo com meu filho? Aí a gente começa a colocar em xeque o nosso julgamento de pai, do que é bom e do que não é pro filho. E a gente começa a julgar. Eu acho que inconscientemente a gente tá falando, não, talvez o filho saiba mais do que eu o que é bom. E talvez eu tenha dito esse não pra ele, mas foi errado eu ter dito esse não pra ele. Então eu tenho que voltar atrás e dizer sim, por culpa e até por medo de ser reprovado pelos filhos. Entendeu? Então eu diria assim, que o crente é sim, sim, não, não, né? Então pense muito bem antes de dizer um não pro seu filho. Porque se você disse não, é perigoso você voltar atrás múltiplas vezes, sabe? Então eu diria isso, para filhos órfãos talvez possa sentir pode ir por esse lado, ou talvez até pelo lado extremista também, né? De ser o contrário demais. Entendi. O que você acredita que... Vou voltar lá agora. Você liderou adolescentes. Qual tem sido o maior erro dos pais cristãos com seus filhos? Cara, é colocar a responsabilidade de pai no outro. Vou te dar um exemplo. Lá, os pais colocavam a responsabilidade que era deles nos líderes de adolescentes, poxa. Nos pastores de adolescentes. Tem responsabilidade de pai e tem responsabilidade de pastor. Então eu não posso ocupar um espaço que não é meu. Até assim, isso é muito forte, Eric, porque tem muita gente, e isso é a síndrome de Abel e Caim, de Adão com Eva, de colocar a culpa foi a mulher que tu me deu. Então sempre colocar, então a culpa foi dele, então o responsável, e não puxar a nossa responsabilidade. Então, muitos pais, eles esperam que a igreja tome conta do jardim deles, poxa. Tá erradíssimo isso.
É um grande erro. Então, muitos pais, eles terceirizam a responsabilidade deles. E aí, colocam a desculpa no trabalho. Eu conheci muita gente na Califórnia. A cultura de São Francisco é muito trabalho, 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 trabalho. Estados Unidos. Sim, mas com certeza. Lá é muito mais do que aqui. Eu senti isso. Aqui em Miami tem, mas é um pouco menos. Lá é muito trabalho. A gente saindo no meio do culto porque tá rolando uma promoção para você fazer mais dinheiro lá no centro de São Francisco. Deus te abençoe, eu preciso ir. Então, era muito negligenciado, sabe? E eles jogavam a desculpa nisso. Eu preciso dar uma vida melhor para meus filhos porque eu não recebi. Então, se ausentaram. Eu vi muito menino, assim, adolescente, que eu aconselhei sendo colocado de lado e mergulhando em TikTok, mergulhando no celular, em mídias sociais, mergulhando em pornografia, mergulhando em drogas. Muito, porque não tinha simplesmente a presença dos pais. Fechou. Maravilha. Vamos voltar pro casamento. Tem uma pergunta que eu separei aqui. Gosto de perguntar para todo pastor. Vai. Qual o zelo que um pastor, casal de pastores tem que ter para que o seu casamento não vire uma sociedade ministerial e não um casamento mesmo? Te apertei. Essa eu faço para todo pastor que eu conheço. Eu acho que tem que ter a guarda baixada. Baixar a guarda, sabe? E não ter medo de ter conversas difíceis. Eu acho que por medo de ter conversas difíceis, talvez a minha esposa tenha sofrido um pouco mais com a minha ausência ministerial, por conta do ministério. E de novo, eu trago a responsabilidade para mim. A responsabilidade é minha. Não é do ministério, não é da denominação A, B ou C. Ela é minha. Então, a gente sempre falou, sempre conversou muito, mas tem algumas conversas difíceis que precisam acontecer. E, claro, você tem que saber a hora certa. Eu sempre aconselho maridos e esposas a saberem a hora certa de terem uma conversa. Então, é importante você saber a hora certa de ter conversas difíceis, mas não deixar de tê-las. Eu acho que eu diria assim, o ponto principal é esse. Porque a partir da conversa difícil, você consegue se checar. Checar o termômetro da esposa. A esposa checar o termômetro do marido. E eu diria também ter pessoas que falem na sua vida, pastores que têm um sucesso pastoral, mas também paterno na família, familiar, no casamento, sabe? Então, eu diria isso. Ter uma conversa, ter um caminho muito aberto de comunicação. Comunicação é a linha mais saudável para que não haja problemas e rupturas na construção, na edificação dos lares. Ministério justifica a ausência familiar? De maneira alguma. De maneira alguma. O ministério, ele é algo muito nobre. Algo muito nobre. E nós fomos chamados para o ministério. Mas eu não posso, Tiago fala, eu não posso. Eu não estou apto para cuidar do ministério se eu não estou cuidando bem da minha casa. E, de novo, a responsabilidade é minha, é do homem. É nossa. É nossa. Não é da esposa. É do homem. Porque o cabeça da esposa somos nós. E o nosso cabeça é Jesus. Então não dá para inverter os valores aí, a ordem das coisas. Então, não dá. Não dá. Eu sempre enchi a boca para falar de púlpito, que eu largaria ministério pela minha família, na mesma hora, mesmo que seja difícil. E tá chegando nessa transição, né? Tá. Pastor, muita pergunta aqui. Nossa, você não vai poder ir embora não, vou ter que te buscar outro dia. Vambora. Vou ter que ir lá pra onde você vai mudar pra poder fazer. Aproveita que eu vou estar longe. Não, minha esposa virou e falou assim, amor, já avisa ele que a gente vai ter que visitar ele, tá?
Eu falei, tá bom, eu vou avisar. Ela falou, já avisa ele que ele vai receber a gente lá. Eu já falei, tô- amor, se juntar os nossos filhos com os dele, vai ter que ter a salinha das crianças. E com os filhos do meu primo, que também tem 5. Ixi, já deu, 3, 5, 8. Com 4, 12. Deixa eu te falar. Eu já tava esperando você antes mesmo de você saber. Eita, glória. Eita, vez. Ai, Jesus. Vai, pergunta, vambora. Tem muita coisa aqui e tá sendo muito proveitoso. Manda um recado pra quem tá te ouvindo e que é pastor e que tá nesse momento difícil, porque principalmente eu valorizo muito vocês. Eu não tenho som pastoral, mas eu trabalho com liderança de gente há 12 anos e eu sei o que é a pessoa te ligar de madrugada. Eu sei o que é a pessoa te ligar e falar, eu preciso resgatar meu casamento. Cara, eu tô com vontade de me matar. Eu já recebi todos esses tipos de ligações. E de vocês é muito mais intenso. Porque eu acredito que as pessoas olham o pastor como alguém que não pode errar, como alguém que é um super-herói e como alguém que, tipo, deve ter 50 horas no dia. E uma congregação como a sua que você tá liderando é muita gente. A responsabilidade é muito. Então, primeiro eu admiro, honro a sua vida. Vi alguns vídeos seus falando, cara, mexeu comigo essa frase. Pra cuidar de vocês, eu levei minha filha, que ela ficou fazendo trabalho de escola na sala de vocês enquanto eu cuidava de casais e de famílias. E a gente vê essa sua entrega. Então, eu acredito que existem hoje pastores que sentem um peso entre a escolha de, peraí, o fulano me ligou da igreja, mas a minha família tá precisando de mim agora. Qual o recado, conselho que você tem pra dar? Que eu sei que você tem autoridade pra dar conselho nessa área, pra essa pessoa, pra esse pastor, pra esse líder de ministério que tá vivendo pra encontrar esse balanço correto entre ministério e família. Acho que em primeiro lugar é você saber que você não tá fazendo nada para ser reconhecido por ninguém no nível horizontal. Então, acho que isso guarda o nosso coração para calúnias, para traições. Isso guarda para as mordidas das ovelhinhas. Então, você tem que saber ter a plena consciência de que você não está fazendo por eles. Você está fazendo pelo Senhor. Primeiro ponto. Eu até mencionei, né? Eu falei isso porque eu queria marcar a vida dos meus filhos, sabe? Com essa atitude. E eles sabem quem eu sou dentro de casa. E então, em todo momento que nós pastoreamos, a gente tem que entender, a gente tem que guardar o nosso coração para não esperar reconhecimento dos homens. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dizer que você precisa de pastores. Você precisa de mais pastores trabalhando junto com você. Você não é um super-herói. E talvez eu errei em não ter tido mais pastores comigo. Mas eu posso te garantir, o meu padrão para ungir alguém é alto. Infelizmente, eu vejo algumas decisões que são tomadas precipitadamente e que depois geram frutos podres. E isso é muito prejudicial para a noiva de Cristo. Então, eu tive a honra de poder ordenar um casal de pastores ao longo desse tempo, pastoreando, e eles abriram dezenas de grupos pequenos, de grupos de crescimento no Brasil. Tem um testemunho muito forte e a unção pastoral muito visível. Então eu tive a honra de poder pastorear, mas foi somente um casal e eu trouxe um casal de amigos pastores também do Texas. Então eu diria assim que o mais importante é você ter pastores ajudando a pastorear junto com você. Por quê? Porque eu não posso me dar ao luxo de faltar uma apresentação na escola do meu filho para ir aconselhar alguém.
E tem muita gente que quer conselho e quer no horário deles. Quando você tem o dente que tá com um problema, você vai no horário do dentista, no horário que ele tem disponível. Infelizmente, muitos não são assim na igreja. Então, eu tive que dizer não para algumas pessoas, mas não é fácil. Isso é algo que eu tenho aprendido muito ao longo desse último tempo aqui, pastoreando. Então, o que eu diria é isso. Tenha muitos pastores ao seu lado e entenda que você não está fazendo pelo reconhecimento das pessoas, mas por obediência ao Senhor. E não tome nenhuma decisão precipitada de entregar o teu ministério, sair, porque você está vendo um pastor fazendo isso e está bombando na internet. Não faça isso. Porque o que a gente fez foi em obediência a Deus. Foi muito claro pra gente. Foi obediência. E outra, foi um período de 1 ano, quase 1 ano. Foi em março do ano passado que Deus começou a falar com a minha esposa. E que ela mencionou comigo. Então foi 1 ano pra gente chegar onde nós estamos hoje. Então o que eu diria assim, ó, não precipite-se. Olhe para o seu rebanho, olhe para o seu organismo de pastores, para o seu organograma de pastores. Veja se você precisa de mais pastores. Não queira crescer o número de membros sem ter o número de pastores para te ajudar a pastorear, o número de líderes para te ajudar a liderar. Então, eu confesso que eu ainda estou fazendo uma grande análise desses últimos 2 anos, entendendo que em primeiro lugar, entendendo que a motivação foi obediência. Obediência. Foi muito claro a maneira como Deus falou com a gente. Mas eu não posso simplesmente obedecer e sair e fiz tudo certo. Gente, eu fiz tudo certo. Não. Que líder fajuto é esse? Que não olha e vê, cara, onde foi que eu errei? Aonde foi que eu poderia ter aprendido? Onde foi que eu poderia ter sido mais humilde? Então, ainda estou fazendo essa leitura. Mas ainda que eu faça essa leitura e descubra oportunidades que eu tenho de crescimento hoje, eu entendo que não foi a motivação do meu coração. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, qualquer outra denominação. Eu ainda assim creio que Deus nos chamaria para esse tempo. O que, na sua visão, é esse tempo para os próximos tempos que vêm? Para mim, falar um pouco sobre isso? Para mim? Então, eu não estou abandonando o ministério. Eu não tô abandonando o ministério pastoral. Não tô indo abrir igreja. Tá, o povo tá achando, né? Não, mas cara, é terra de ninguém. Eu sei. Internet. Não tô indo abrir igreja. Na verdade, não acredite em internet. Não tô rico. Não tenho pé de meia. Eu tô entregando pra Jesus. E foi difícil. Foi como um luto. Porque desde quando a gente recebeu a palavra lá na Califórnia, de que haveria um povo, um rebanho, quando nós recebemos essa palavra, Eric, a partir daquele dia, eu e a Juju, a gente começou a orar pedindo amor por esse rebanho que a gente não conhecia. E Deus nos deu amor por esse rebanho. E era Miami. E eles te amam. E eles porque nos eu amam. vou te falar, eu fiquei olhando os comentários, eu falei, cara... Não tem um falando mal dele, cara. Amém. Tem todo mundo falando coisas positivas. Amém. Então, assim, parabéns. Amém, obrigado. Eu tava com uma ovelha sua ontem, ela falou muito bem de você. Amém. Então, parabéns de verdade. Obrigado. Então, esse tempo é um tempo onde eu não tenho casa. Eu tô indo morar na casa do meu primo, pelo menos pelo primeiro mês. Com base no seu testemunho, você tem. Você só não sabe ainda. Amém. Depois de tudo que eu vi que Deus já fez com você, você tem. Ela tá separadinha, assim, reservada. Amém. Você só não descobriu, só não chegou o endereço pra você. Amém, eu creio, Deus. Vai ver que você vai de carro pra lá e vai ver que no caminho, assim, ó, vai chegar... Meu Deus, eu recebo essa palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, teve um dia que eu saí e eu não tinha onde dormir. E eu gravei um vídeo, porque nenhum Airbnb tava... Eu reservei 3 Airbnbs e rejeitava. Falei, cara, eu tô querendo pagar, o povo tá cancelando. E aí aconteceu que, na verdade, um amigo meu me ligou e virou pra mim e falou o seguinte, cara, tem um Airbnb liberado aqui.
Só que esse Airbnb, cara, custa $1.100 a diária. Eu falei, esquece, brother, eu tenho que passar uma semana agora, que foi quando minha esposa passou mal e tal. Eu Nossa. falei, não, eu tenho que passar uma semana. Ele, não. É $1.100 a diária, só que é a primeira vez que vai alugar e eu preciso de um depoimento. Eu vou te alugar por $1.000 7 dias. Uau! Eu falei, como assim? E eu indo do sul da Flórida pra Orlando, levei 5 horas de trânsito. Quando faltava 1 hora pra chegar, ele me manda essa mensagem, eu pago dentro do carro e entro na casa. Amém, eu recebo, Deus, essa missão. Eu não sei, mas você já contou uns testemunhos diferentes, vai cara. que. É, Então, assim. olha, o meu Que sonho, louco. se eu puder falar, Fala. meu sonho é poder comprar uma casa. E lá as casas são bem mais baratas do que aqui, né? Meu sonho, cara, era poder comprar uma casa. Mas amém. A Bíblia fala, deleite no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, eu tô me deleitando no Senhor. Rapaz, talvez você já tenha uma fazenda, viu? Oh, Deus! Você já tem um ranchozinho, uma amém. fazenda. Mas vamos lá. Vamos, ó, a Bíblia fala pra gente pedir, né? É, verdade. Essa tem sido a oração dos meus filhos à noite, antes de dormir. E falando em filhos, eu tenho uma pergunta. Qual legado você quer deixar pros seus filhos? Uau, vou deixar. Meu Deus. Tá. Eu pulo então a outra? Não, pode falar, a gente volta. Tá. Desculpa, vai, termina, conclui. Então, o próximo passo é esse. Conclui, perdão. Não tem problema. A gente tá indo para um estado onde, cara, se tem 300 brasileiros é muito, em todo o estado. Total, né? Em todo o estado. E vou trabalhar com o meu primo, né, na área de construção. A gente vai estar fazendo new construction e flip, né, que é um mercado aqui imobiliário. Ele é um construtor, ele vai me ensinar o que ele faz. E a gente tá indo para lá. E a princípio, eu vou congregar numa igreja americana que ele vai, poder receber um pouco, poder estar ouvindo do Senhor. Eu sei que há muitas coisas que o Senhor quer falar na nossa vida, nessa próxima estação. Eu vou buscar focar a minha atenção nas nossas finanças, que nunca foi uma coisa que a gente deu ênfase, a gente sempre pensou, sempre buscou assim, desde São Francisco, é importante deixar isso bem claro. Desde Dallas, na verdade, que a gente estava plantando uma igreja lá. Sempre como fazer a igreja crescer, como trabalhar para a igreja, como levantar as finanças da igreja. Então, pela primeira vez, a gente vai estar trabalhando para nossa família, sabe? Assim, como que a gente pode gerar riqueza, como que a gente pode comprar um pedaço de terra, né? E colocar os nossos filhos para fazer algo durante a semana, fazer um futebol, a minha filha mais velha no vôlei, a do meio na ginástica, que ela ama. Então é isso, a gente vai cuidar da nossa casa, da nossa família, mas sem deixar o ministério pastoral, que é uma vocação. Eu posso ir para qualquer lugar do mundo e eu vou querer aconselhar alguém, eu vou querer falar de Jesus para alguém. E eu tenho a minha plataforma no Instagram, eu tenho um canal de paternidade e pastoreio, e que eu tenho uma comunidade que eu falo na vida deles, e algo leve, algo assim no seu tempo. Então o primeiro ponto é esse, né? Para responder a sua pergunta. E a segunda pergunta, qual foi? Qual legado você quer deixar para os seus filhos? Cara, já que agora essa transição é total beleza. Para a família. O legado de que eu amo mais a Jesus do que ao chamado, do que ao que Jesus pode me dar. Esse é o legado que eu quero deixar. Um pai que ama Jesus e que é obediente a Jesus, independente das circunstâncias. O meu legado é esse. Eu quero que eles possam olhar, meu pai amou Jesus. E porque ele amou Jesus, ele nos amou. Ele amou a nós, amou a mim, e ele deu o melhor que ele pôde pra gente, nos ensinou a amar Jesus e a ter um relacionamento com Jesus. A coisa que eu mais amo falar, você pode buscar em qualquer pregação minha na internet, você vai ver. Eu falo de duas coisas demais: família e relacionamento com Jesus. Relacionamento com Jesus. Porque a partir daí, você conhece ele, a sua vida vai sendo transformada. Então esse é o legado que eu quero deixar. Amém. Pastor, vamos fazer um bate-bola rápido aqui. Vai. Eu falo e você vem a primeira coisa que pensar na sua cabeça. Fechou? Você quer que seus filhos te conheçam como pastor ou como pai? Pai. Sua esposa, pastor ou esposo? Marido, esposo. Marido. Qual é
a coisa mais difícil que um pastor enfrenta no ministério? Amar mais a noiva de Cristo do que a sua própria noiva. Qual é a coisa mais difícil que um pai que não teve pai enfrenta na paternidade? Achar que ele não pode ser um pai que ele não teve. O que o seu filho vai falar pra você que você vai ter orgulho? Meu papai amou muito Jesus. O que Jesus faria hoje por você pra te deixar mais feliz? Nada. Ele já fez tudo. Se uma pessoa hoje precisa de um pai, aonde ela encontra? No nosso Pai, no nosso Deus, Pai. As pessoas que olham pra você e falam, por que agora? Por que escolher a família? Porque a família é a minha primeira responsabilidade. É a casa que eu construo. Como vencer o medo quando Jesus fala com você algo desconhecido? Cara, é uma vida de obediência e renúncia do eu para que você busque e encontre confiança em Deus. Como encontrar dependência plena em Jesus e Deus? Se deleitando nele, cara. Gerando um relacionamento íntimo com Deus. Não através de um pastor, não através de uma igreja. Todos eles têm o seu lugar e sua importância. O pastor, ele corrige, ele te direciona, ele repreende, ele aponta o caminho. A igreja, você precisa de uma igreja para congregar, para poder estar caminhando com pessoas, poder olhar para o irmão e ver o testemunho na vida dele, e você ser o testemunho na vida do irmão. Você precisa de igreja. Mas você precisa nutrir um relacionamento íntimo com Jesus acima de todas as coisas. Maravilha. Que incrível. Vamos ficar mais umas 4 horas? Meu Deus. Você tem que buscar as crianças já, né? Já. Pastorzão, que maravilha. A gente passeou nesses caminhos, nessas palavras, e eu fico muito feliz de conhecer mais da sua história, tá? Eu acho que, cara, tenho muita pergunta aqui que eu não fiz, mas eu acho que tem uma aqui pra gente entender. Você já falou algumas, mas Pode eu vou falar. fazer. Qual o melhor momento da sua história que você viveu com Cristo? Aquela experiência que você fala, cara, essa foi a experiência com Jesus que... Cara, eu vou te falar de duas. Uma que eu vivi e uma que eu ainda não vivi. A que eu vivi foi lá em 2010, no início do ano, no meu quarto, quando Jesus me tocou ali e derramou sobre mim, assim, o seu amor. E ali eu fui começando a dar lugar para o amor de Deus e para compreender o amor de Deus por mim, que é algo que a gente negligencia, viu? Muito facilmente a gente negligencia. A gente coloca o amor de Deus junto na prateleira do amor pela sua esposa, do amor, sabe? E é muito maior, tá? É muito maior. Então, refletir sobre isso, nada nos separará do amor de Cristo. Enfim, então ali foi esse primeiro episódio. E o segundo episódio, cara, desde a minha infância, desde essa casa onde eu falei no início do podcast que eu tive, assim, essa força do Espírito Santo para contar para minha mãe o que tinha acontecido comigo na minha infância. Desde essa casa eu lembro que dentro de mim, assim, eu tinha uma certeza, cara, é maluco isso, tá? Eu tinha 7 anos aí. Mas desde lá eu lembro, e de vez em quando eu volto para esse lugar, que eu tinha e tenho uma convicção de que eu vou viver algo incrível com Deus. Sabe assim, algo ímpar Inexplicável. na minha vida, inexplicável. E assim, podem me chamar de maluco, tá? Mas o que pode ser mais ímpar e inexplicável do que você testemunhar a volta de Cristo? Tô dizendo aqui da minha experiência, tô falando de mim. Tô falando de ninguém, não sei. Mas o que eu só consigo pensar é isso. Desde a minha infância eu tenho
sabe, uma intuição, sabe, uma certeza. E eu acredito que seja isso. Pode ser que não seja. Pode ser que seja outra coisa. Deixa eu te colocar pra conversar com uma pastora que eu conheço. Ela olhou pra mim e falou assim, deixa eu te dar um aviso. Aí o marido dela do lado falou, pois é, deixa eu te avisar. Eu falei, o quê? Ela, ó, isso aqui é parte de doido, viu? Ela, você não vai ter... Vou comer até um docinho Você depois não vai ter dessa. tempo de ter neto. Eu falei, Ai, uai, meu pastor, Deus deixa eu do céu. respirar aqui, pastor. Meu Deus do céu. Eu falei, eita Deus, né? Mas isso aí é outro podcast, É outro né? podcast. Mas que maravilha, que legal. Jesus! Pode comer, Não, vamos aqui. Esse cara... Quando entra nesses assuntos... Tu tá pensando, será que eu falo ou não falo? Nossa. Tu tá assim, será que vai ter que quebrar esse Não, podcast isso é em depois, dois? isso é depois. Vai ter que o parte 1, Isso é parte depois, 2. isso é depois, Ó, a gente isso aqui é fala. parte A 2. gente vai gravar lá em Edarro, mano. A gente grava pra lá. Vambora. Pastorzão, tem muito jovem te ouvindo. Pra gente partir pra encerrar, dá um recado pra esse jovem que tá te ouvindo, que cresceu sem pai, ou que às vezes tá nessa fase de 20, 22 anos, tentando encontrar o caminho, alguns tentando encontrar a esposa, vivendo essa parte que você passou. Manda uma mensagem pra essa pessoa, pra esse jovem que tá te ouvindo e que precisa dessa clareza por alguém que já viveu o que ele tá vivendo. Cara, tá certo. Olha, eu diria assim que Jesus, ele é o Senhor dos novos começos. É o Senhor que, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Jesus teve muitos encontros ao longo do ministério terreno dele. Um deles que me vem à memória é com a mulher samaritana. E que a mulher samaritana teve 5 frustrações, 5 abandonos de homens, e que o 6º com que ela estava se relacionando não era o seu marido. E fazendo uma analogia, a mulher samaritana nos representa. Muitos de nós fomos abandonados por figuras masculinas, figuras paternas, fomos trocados e tivemos muitas frustrações. E muitos de nós nós colocamos pessoas, né? Pessoas, muitos de vocês colocam uma figura paterna numa pessoa errada, que seria a representação desse 6º homem que essa mulher, ela estava com ele. Por não saber o melhor caminho, a gente pega referências que são referências falidas. E hoje no Brasil, infelizmente, tem muito isso. Mas, para ser mais direto aqui, Jesus, ele quer te encontrar no teu poço. Jesus, ele quer ser essa 7ª figura na sua vida, que vai restaurar a tua identidade, que vai, como filho, que vai te dar um novo sentido e vai te dar um propósito. Porque a partir do encontro que essa mulher teve com Jesus, toda uma cidade veio a conhecer Jesus. E talvez essa cidade não conheceu Jesus ainda através de você, porque você ainda está buscando em homens caídos aquilo que só Jesus pode representar para você. Não me entenda mal, a gente precisa ter boas referências aqui. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas, em primeiro lugar, que a gente venha conhecer Jesus e ter um encontro com Ele e entender que Ele restaura a nossa paternidade. E aí, meu amigo, a tua vida financeira pode mudar, a tua vida conjugal, a tua carreira, o teu propósito e a tua vida pode mudar. Então, se eu pudesse deixar um recado para os mais jovens, seria esse. Encontre a sua filiação em Deus. Maravilha. Qual o versículo da sua vida? Nossa, meu Deus, tem tantos. Tem tantos, velho. Eu diria... Essa é uma pergunta padrão aqui do legado que a gente faz. Cara, eu diria que se eu não tô enganado, é Salmo 127. Deleite-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Por quê?
Ah, porque você é interesseiro, pastor? Você quer que Deus realize os desejos do seu coração? Não. Porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem é indomável. Quem o conhecerá? Jeremias fala sobre isso. Ou é Salomão. E por ele ser enganoso, eu tenho que colocar o meu coração no lugar certo. Então, deleitar-se no Senhor, para mim, eu tenho a figura do meu filho encostando a cabecinha dele no meu peito. Deleitar no Senhor é você estar próximo do Senhor. E quando você se deleita no Senhor, o teu coração está próximo do coração do Pai. E é nesse momento que você começa a ter o teu coração transformado ao coração do Pai. E aí já não é mais as intenções do coração humano do Eric, do coração humano do Paulo, mas é a intenção do nosso coração alinhado com o coração do Pai. Então por que ele vai deleitar? Por que ele vai satisfazer os desejos de um coração caído? Ele não vai. Tiago fala que as guerras elas começam por conta do mal que há em vocês, das guerras que travam no seu coração. Então, não é esse coração que Deus quer deleitar, quer realizar os sonhos, mas é o coração alinhado com o coração dele. Então esse é o texto. Deleite-se no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Incrível. Pastor, obrigado pelo seu tempo. Obrigado por esse momento. Queria levar muito mais, mas sei que o senhor tá aí. Mudança já do lado, todo mundo. Obrigado pela Juju ter liberado você, né? Logo, imagina. Não, vou lhe gravar hoje. Imagino, né? Juju, obrigado, viu? Você tem um cara incrível, um marido maravilhoso. A gente vai se conhecer e fazer uma bagunça com as crianças ainda. Muito obrigado por estar aqui. Você quer deixar algum recado final? Você quer deixar alguma mensagem para alguém, para o seu povo? Eu quero deixar sobre o vídeo que repercutiu aí no Brasil, nas mídias sociais. Em primeiro lugar, esse vídeo foi algo que a minha esposa postou para os amigos dela, do nosso Instagram, mas que tomou uma proporção muito grande. E longe de mim prejudicar a imagem da instituição que nos abraçou, que nos adotou ao longo desses últimos 2 anos. Nós amamos muito essa igreja Lagoinha, a Lagoinha Global, os nossos líderes, nossos pastores, pastor André, toda a direção, nós amamos mesmo. E então, longe de mim gerar qualquer imagem ruim. Em segundo lugar, essa é a minha história. Eu não estou falando que se você é pastor, você tem que abandonar a igreja, o ministério. Essa não é a mensagem que a gente está passando e eu quero deixar isso muito claro. Essa é a nossa história. E ali nós compartilhamos com o nosso povo. Por que foi online? Porque nós temos um povo online, uma comunidade online da igreja que nos segue, nos acompanha. E é injusto simplesmente chegar num domingo e falar tchau, estamos indo. Então a gente precisava comunicar. Então esses 2 pontos que eu queria trazer, sabe? Essa história não deve ser um padrão. Agora, se Deus mandar, não seja desobediente. Obediência tardia é desobediência. Amém? Amém. Mas não faça por empolgação ou porque você está vendo ali. Às vezes, tudo que um pastor veio falar comigo, pastor, eu vi que você fez, tá? Um pastor de uma igreja de outro lugar no Brasil. Pastor, eu vi que você falou comigo e tal. Ele falou, minha esposa tá ruim, tá mal, tá perdendo o cabelo, ela tá sem dormir, a gente tá recebendo uma cobrança e tal. E eu falei assim, cara, não faça nada se Deus não mandar você fazer. Talvez tudo que você precisa é de boas férias. Tire férias. Tire férias com a sua família. Se desliga, desconecta. Às vezes é isso que você precisa. Não é abandonar. E outra, eu não estou abandonando. Eu estou pausando no meu ministério. É uma pausa, é um período sabático, é um período para eu cuidar da minha casa. E eu nem acho que você está pausando. Qual é o nosso primeiro ministério? É a nossa casa. Ponto final. Amém. Essa é a minha opinião, tá? Eu vou te ser bem transparente. Você pode ter dito isso para um pastor, mas eu vou te dizer o que eu disse para um pastor. Se a sua decisão for entre escolher qualquer pessoa ou seus filhos, nem pense 2 vezes. Senão a gente não tá seguindo a Bíblia, a gente tá lendo Bíblia diferente. O meu ponto é mais assim, de mas eu entendo. Pastorear uma igreja. Eu entendo. Então eu tô pausando para pastorear uma igreja. Eu vou pastorear. Alguém me perguntou na caixinha, você pastor vai parar de pastorear? Não. Onde que você vai pastorear? É. Perguntaram assim, eu falei, em todo lugar.
na rua, no shopping, Na rede social. na rede social. Foi isso que eu falei. Eu falei, ó, pastoreio é uma vocação. É uma vocação. Eu não vou liderar uma igreja agora, no momento. Pode ser que no futuro. Amém. Mas agora não é o meu foco. Agora é cuidar, pastorear os meus filhos, a minha casa e as pessoas que Jesus me enviar. Se prepara que tem coisa boa. Amém. Pastor, onde as pessoas te encontram? Suas redes sociais, como elas te procuram? Vai estar aqui na descrição, tá, pessoal? Mas fala pra gente onde a gente te encontra, onde o pessoal te encontra, quiser te encontrar. Beleza. Eu tô no Instagram, Pastor Paulo Oliveira. Esse é o meu @. E muito em breve também eu vou estar no meu YouTube com ministrações que eu tenho, com algumas lives também que eu tenho feito. E me acompanha lá, tenho falado sobre paternidade e pastoreio. E é isso. Aí você pode me encontrar. Pessoal, Pastor Paulo Oliveira, se você quer saber mais sobre paternidade, casamento, hombridade também, querendo ou não, esse cara é um cara incrível, segue ele lá, vai estar aqui na nossa descrição. Obrigado por vocês estarem com a gente aqui, um grande abraço, olha ali, ó, aquela ali do meio agora, um grande abraço pra vocês. Deus abençoe. Nós agradecemos, obrigado pelo seu tempo, pela sua energia, pela sua entrega, não só agora, mas por tudo que o senhor fez por esses membros. Como eu falei, encontrei pessoas que tiveram com o senhor e só foram elogios, então assim, parabéns. E se você acompanha a gente, se prepara, o próximo podcast tá subindo, tem muita história boa, nós temos aí 37 episódios pra você assistir e eu te vejo no próximo podcast. Um beijo, um abraço, valeu! Deus abençoe.